Muito bem, sejam bem-vindos ao 38º episódio do Papo 67, o seu podcast de Três Lagoas para o Mundo. Eu sou o Rogério Potinatti, sejam todos muito bem-vindos. Aqui ao meu lado, o meu parceiro Marcelo Fefim, cuidando das botoneiras, fazendo tudo funcionar, porque hoje a gente tem um parceiro aqui, um amigo maravilhoso, que topou fazer um bate-papo com a gente para contar um pouco da história dele. Estou contando, a gente já está, na verdade, numa resenha forte aqui, né, Jardel? Seja bem-vindo. Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. É o cara da inovação de Três Lagoas. Eu que agradeço, Rogério, pelo convite. Inclusive, esse nosso papo já estava marcado há bastante tempo, né? Pois é, mas aí aconteceram tantas coisas, né, rapaz? Né? Inclusive um nascimento aí muito importante. Exatamente. Meu guri nasceu, cara, e a gente não teve como vir, né, no dia marcado. Coincidentemente, minha esposa entrou no trabalho de parto no mesmo dia que a gente tinha agendado, né, há um mês. Mas graças a Deus tá tudo bem com ele, tá tudo bem com minha esposa, e a gente tá aqui agora para bater esse papo. É isso aí, quero te agradecer, inclusive pela nossa insistência, né? Porque desde o nascimento aí do Theo, né? Que é o nome dele. Isso, Theo. A gente tá tentando aí, mas aí outrora você não consegue, uma hora é a gente, mas deu certo, finalmente. E a gente tá muito feliz com a sua presença, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito interessante. Eu quero justamente começar, Jardel, perguntando como é que você veio parar em Três Lagoas, como é que você veio parar em Mato Grosso do Sul, porque eu sei que você não é sul-mato-grossense, né? Pois é, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, né? Mas há muitos anos eu moro aqui no estado, né? Meu pai é militar, e morei em Amambá, e a gente viajou um pouco aí pelo país, mas acabou fazendo morada aqui, né? No Mato Grosso do Sul. Sou servidor da Universidade Federal, né? Da UFMS, e atuo na universidade com ambientes de inovação, né? Desde 2011, né? 2011 eu comecei nessa área como gerente da incubadora, né? A gente tem na UFMS a Pantanal Incubadora Mista de Empresas, que é um ambiente que auxilia novas empresas, startups, né? A se desenvolver. Então, toda a minha carreira profissional junto à universidade está relacionada a ambientes de inovação. Antes mesmo, inclusive, da minha atuação lá, não existia dentro da instituição ainda uma cultura focada ao empreendedorismo inovador, né? Dentro desse conceito de startups e etc. Isso ainda não existia dentro da instituição. Uma ou outra ação, mas não tão profissional, né? Como a gente costuma falar, como se iniciou ali em 2011, né? Então, cara, você trouxe um dado interessante. Então, a gente está falando desse ambiente de inovação aqui no estado há mais de 10 anos. Então, a gente já tem isso aqui desde 2011, é isso? Não, muito antes, inclusive, né? Isso é importante, né? A gente sempre falar, né? O ambiente de inovação, uma incubadora de empresas, por exemplo, a primeira no mundo, só para você ter uma ideia, nasceu na década de 50, né? Lá nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome da cidade agora, mas eu sei que foi no estado de Nova York. E aí uma estrutura lá que estava desocupada, antigamente funcionava uma fábrica da Massey Ferguson lá, né? Aí os caras visualizaram a oportunidade de se desenvolver um ambiente para ajudar os empregados que tinham sido demitidos dessa indústria, né? Então esses empregados começaram a montar pequenos negócios, e esses pequenos negócios foram instalados nesse ambiente, né? Nesse prédio. E aí daí veio o nome incubadora, né? Até porque funcionava uma incubadora de ovos ali. Então tem essa conexão. Nasceu ali, cara. Aí veio pro Brasil na década de 80, 84, 85. Nasceram os primeiros ambientes num projeto CNPq na época, né? Aí, então o CNPq financiou alguns projetos e foram criadas as primeiras incubadoras, né? Lá em Santa Catarina foi criada uma incubadora vinculada à Celta, né? Chamada Celta, na realidade, vinculada à Fundação CERT. Na Paraíba, em São Paulo, etc. Ali nasceu, né? E aí foi se expandindo. Mas no Mato Grosso do Sul, em específico, em 99, o Sebrae, né? O Sebrae Nacional publicou uma chamada de incentivo de criação de incubadoras de empresas, né? Hoje a gente tem vários bichos, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas o primeiro, a incubadora e parque tecnológico, né? Foram os primeiros, né, a surgirem. E aí, então, em 99 teve essa chamada e aí foram criadas as primeiras 4 incubadoras do estado. A Fênix Incubadora, vinculada ao EMS, lá de Dourados, né?
é a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então é uma das precursoras aí desse movimento de empreendedorismo inovador, né? Que é quando a gente fala que tem a atuação da universidade, o setor produtivo, o governo, essa relação entre esses três atores. Hoje a gente tem mais atores, né? Essa relação entre esses caras a gente chama de triple hélice, né? Que é uma teoria que fala que da interação desses caras, ele empresta um pouco da composição do DNA, do RNA, né? Que é aquela conexão entre chamar de genes, enfim, essa conexão entre as partes, ela se transforma constantemente e é uma conexão viva. Então essa integração, essa interação entre esses atores, a gente fala que é um organismo vivo, né? Tanto a gente chama de bichos, a gente fala ecossistema, fala habitat, então a gente tem tudo isso. Mas enfim, lá em Dourados nasceu a Fênix, em Campo Grande a gente teve a Interp vinculada à Uniderp, né? Hoje a Interp é vinculada à Fundação Manuel de Barros. A gente teve também a incubadora da UCDB e a incubadora chamada Agrotec, na cidade de Maracaju, né? Uma incubadora, salvo o melhor juízo, vinculada à Prefeitura de Maracaju. Então essas foram as 4 incubadoras precursoras, isso 2000, né? A da UFMS, ela foi criada em 2008, né, mas entrou em operação em 2009, se não me engano, mas naquele formato que eu te falei, né? Mas aí em 2011 a gente teve essa profissionalização mesmo aí do ambiente. E aí ela surgiu mesmo na universidade, só que hoje ela já transpassou esses muros, né? Exato. A gente já está falando aí de empresas incubadas que já estão funcionando fora a universidade. Sim, né? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, esse é o principal objetivo, né? Apoiar empresas nascentes para o melhor desenvolvimento delas, né? Então, por exemplo, Rogério, você quer montar um negócio, está com uma ideia, né? Aí chega lá para a universidade, eu tô com uma ideia assim, assado, está relacionada à minha área de formação e etc., mas eu não tenho condições de pagar um espaço, eu não tenho acesso à consultoria, eu não tenho acesso a equipamentos de laboratório para desenvolver meu projeto, eu não tenho acesso, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, a equipamentos de áudio e vídeo para desenvolver meu podcast, por exemplo. Enfim, me faltam muitas coisas. A universidade ela pode te ajudar. A incubadora de empresas ela pode te ajudar. O ambiente de inovação pode te ajudar. Então, por exemplo, a gente teve empresas que nasceram lá dentro da instituição com 3 sócios, um sonho, né? Ex-alunos da universidade, alunos de engenharia, e alunos de qualquer área. Isso é importante a gente frisar, né? Nasceram com esse sonho. Hoje é uma empresa que emprega 30 pessoas, já foi graduada, né? Porque ela passa pelo programa de incubação, então ela segue algumas coisas, ela faz algumas capacitações, ela tem uns treinamentos, etc. E chega no momento que a gente fala, olha, pelo nível de desenvolvimento do teu negócio, não faz mais sentido você estar dentro da universidade. Hoje você já tem condições de ajudar outras empresas também. E aí essa empresa foi graduada, ela tem mais de 30 funcionários, o faturamento dela, por exemplo, começou, eles até contam, eles gostam de contar, porque é importante, a gente sente o orgulho deles e a gente também fica orgulhoso porque a gente fez parte disso, né? O faturamento delas no primeiro ano, por exemplo, foi de 25 mil reais, no primeiro ano de instalação da empresa, né? Agora, no primeiro semestre de 2022, pós-pandemia e etc., mais de 2,5 milhões. Poxa. Então, assim, é um salto quântico. Um salto quântico, cara. E você vê o impacto, né? E a empresa que trabalha o quê, assim? Qual que é o negócio? É na área de engenharia elétrica, né? Essa em tá. específica na área de engenharia elétrica. Eles utilizam IoT, que é a internet das coisas, e desenvolveram um software e um hardware, né, acoplado na rede de energia elétrica para fazer, sabe, quando a pessoa deve a conta e precisa cortar e etc. Hoje tudo é manual, né? Vai uma equipe lá para fazer isso. Eles automatizaram esse processo. Então, olha a economia que ele gera, né, para a empresa, né, prestador desse serviço, né? Entendi. Então, um dos produtos é esse, eles têm algumas outras coisas, mas relacionado à automação mesmo, né? Muito legal. Então, bem interessante. Bom, vamos dar um salto na história para a gente falar da sua chegada a Três Lagoas, porque isso tudo, imagino, foi desenvolvido muito em Campo Grande, né? Todo esse processo que você está falando aí do início dos 2000, né, até esse desenvolvimento também das incubadoras, né, da UFMS,
Mas aí você chegou a Três Lagoas agora com uma grata surpresa, inclusive, que foi a descobrir, né, perceber que nós temos aqui já um ecossistema de inovação que já está, inclusive, extremamente consolidado, que é o Vale da Celulose. Aliás, mandar um grande abraço aí para todos os componentes, né, desse ecossistema de inovação, que a gente também aqui orgulhosamente faz parte, né? O Papo 67 também está integrado ao ecossistema Vale da Celulose. Trouxemos já, inclusive, aqui os queridos Patrícia e Fábio, né, para um bate-papo. Legal. Contamos aqui um pouquinho do Vale da Celulose. Mas você veio integrar esse ecossistema já nesse ambiente de inovação funcionando, Jardel, e eu queria entender a sua chegada também, né? Porque de lá para cá muita coisa já aconteceu, né? As reuniões eu acompanho, estão acontecendo constantemente, muitas novidades, muitos avanços. Como é que está o ecossistema hoje e, na sua visão, o que você encontrou aqui em Três Lagoas? Cara, primeiro uma alegria imensa, né? Tá aqui em Três Lagoas. Eu conhecia muito pouco, né? Eu vim a Três Lagoas, a gente tem a Universidade Federal aqui, né? Isso é importante destacar, com diversos cursos, formando muita gente, né? Formando e formando bem, né? A gente, inclusive, está pertinho da universidade aqui. Estamos do lado aqui. Né? E aí, o desafio inicial é a incubadora de empresas, a PIME, né? PIME Campus de Três Lagoas, né? Então, hoje a gente tem em Três Lagoas, isso é importante, uma incubadora de empresas da UFMS, a mesma que a gente começou lá em 2011, lá em Campo Grande, hoje a gente tem nas 9 cidades onde a UFMS tem campus. Uhum. Então, a UFMS assinou um convênio com o Sebrae, né, de expansão da incubadora, porque a incubadora ela tem uma metodologia, né? Ela tem um conhecimento técnico e a gente resolveu fazer uma transferência desse conhecimento técnico para toda a cidade onde a gente tem campus da UFMS. E Três Lagoas aconteceu a mesma coisa. Então aqui, como a gente tem uma unidade da UFMS, né? Um campus robusto, inclusive, se não me engano, se não é o segundo, é o terceiro maior campus da instituição, né? Realmente são 2, inclusive, campi, né? A gente tem a unidade 1, né? Que é onde fica a incubadora, a PIM, né? Ali na Olinto Mancini. Isso. E a gente tem aqui a unidade 2, né? Que fica para a saída de São Paulo. Então, desse projeto, desse acordo assinado com o Sebrae, é um acordo previsto para expansão. Então, a gente vai ter uma incubadora lá em Naviraí, Ponta Porã, uma incubadora em Corumbá, em Aquidauana, Coxim, Chapadão do Sul, Paranaíba e aqui em Três Lagoas. Me perdoe se eu esqueci alguma cidade, né? Porque é bastante cidade que a gente tem campus. E aí, então, a minha vinda veio por isso, né? Para a implantação, né, e funcionamento da incubadora aqui em Três Lagoas. E, como você bem disse, né, minha surpresa e felicidade, a gente já tinha... Já encontrou um ambiente de inovação em andamento, né? Exato. Que é o ecossistema local de inovação Vale da Celulose, inclusive com nome já, um mapeamento dos atores muito bem definidos, papéis de cada ator. Lembra que eu falei? A gente tem as empresas, setor produtivo, a universidade, setor público. E aí aqui dentro da lógica, né, dentro do conceito do ecossistema, a gente tem os outros atores, sociedade civil organizada, como por exemplo a AGE, o Sindicato Rural, a Associação Comercial e outros atores que também fazem parte do ecossistema, inclusive, né, também reforçar aí a nossa alegria e honra de fazer parte do ecossistema, né, da governança do ecossistema como membro aí. Então, para mim foi muito importante, né, e aí ao mesmo tempo ciente de que eu poderia colaborar também para isso, né. Eu acho que essa Rogério, é a grande vantagem e o grande desafio do ecossistema. As pessoas entenderem que elas podem fazer parte. Tendo que não é algo empresa, fechado. Não né? é algo fechado. Não é algo fechado para empresários, grandes empresários com muita grana. De maneira alguma. Muito pelo contrário, a lógica é que quanto mais pessoas participando e mais pessoas com bagagens de conhecimento diferentes, mais rico esse processo de construção fica, né? Então, a gente tem... Cada um de nós, a gente tem um histórico, né? Uma vivência, uma porção de experiências que agrega aos demais, né? Dentro da lógica de que a gente precisa... a gente está focado no desenvolvimento do município, né? Na geração de novos empregos, de empregos qualificados, a gente pensando no uso de uma mão de obra mais qualificada, que está bem formada, e outras questões também, né? Então, assim...
Isso é importante, né? Acho que é um primeiro ponto. O ecossistema, ele permite a participação de todo mundo, né? Então, esse é o ideal, né? Então, a gente já consegue ter isso, né? Instituições muito importantes para o Estado participando, né? Eu vou citar, mas não se limita a elas, obviamente. O Easy Biomassa, né? Vinculado a FIEMES, a gente tem a própria universidade, o FMS, a gente tem o Instituto Federal, o SEBRAE, né? Estou falando de instituições. A AGE faz parte, Sindicato Rural, a Associação Comercial, a Abrazel, a PTL. A PTL. E a gente tem várias instituições aí, empresas, né? Fazendo parte. O Papo 67 faz parte. Então, assim, você vê da importância que é essa união dos atores. E esse programa Ecossistema Local de Inovação, ele está acontecendo também, e isso é muito bom, em outras cidades do estado. Só a título de exemplo, Chapadão do Sul, Dourados, né? Corumbá, Nova Andradina. São algumas que eu consigo lembrar, se não me engano, são em 9 municípios também que tá acontecendo. E a gente tem uma atuação, por exemplo, lá em Chapadão do Sul, né? Dentro do ecossistema local de inovação de Chapadão do Sul também. E cada um desses ecossistemas que você está citando aí trabalha um determinado setor, né? Baseado no que a região tem de mais importante ou de mais interessante, né, Jardel? Aqui mesmo, as pessoas, os atores definiram o nome. Capital da celulose. Não teria como ser diferente, né? Pega a referência ao Vale do Silício, mas traz o Vale da Celulose. Então, se pensa na cadeia produtiva da celulose, então soluções, né, para a cadeia produtiva da celulose. Inclusive, a gente está com uma pesquisa aberta, isso é importante citar, para identificar as demandas do setor produtivo, né? Então, essa pesquisa ela tem o objetivo de levantar essas informações para um melhor trato, né, disso dentro da comunidade, dentro do ecossistema. E não só a cadeia produtiva da celulose, mas TI, né, engenharias e, se não me engano, eu não lembro qual que é o nome a outra área de atuação, mas que eu me recordo. Agronegócio ou não? Agronegócio como um todo. Isso, agronegócio, né? É uma coisa que eu acho que é interessante, Jardel, a gente reforçar, já foi até dito aqui também quando o Fábio e Patrícia estiveram aqui, mas as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, que o ecossistema de inovação vai representar uma empresa que vai contratar pessoas e as pessoas devem mandar currículo. Não é isso, né? O ambiente de inovação é diferente disso, é um ambiente de fomento, né? Obviamente, se você tem uma ideia e quer empreender, eu acho que é um lugar para você, mas não é um lugar onde as pessoas vão procurar emprego. Acho que é legal explicar isso. Isso é importante frisar, né? A gente estava até comentando, né, que teve um exemplo lá, eu estou envolvido com a questão de inovação Vale da Celulose, aí as pessoas perguntam, mas é uma empresa, é isso? Quem entrega o meu currículo? Então, de fato, as pessoas confundem. Mas não. Então, o ecossistema é essa conexão de atores, né? Alguns desses atores, como por exemplo a Eldorado, a Suzano, que trabalham diretamente com a celulose, né? Obviamente que né, tem o know-how, a expertise, etc. Elas sim vão receber esses currículos, né? Para quem desejar trabalhar nessa área. Mas eles são exemplos de atores. O ecossistema é a união desses atores para que a gente consiga deixar de ter ações isoladas, mas sim passar a fazer ações coletivas que, consequentemente, o impacto é maior e o retorno dessas ações são melhores ainda para o município onde a gente tem esse ecossistema organizado, né? Então, o ecossistema em si, ele não é uma empresa, né? Ele é um dos bichos, né, que eu estava te falando. O ecossistema, ele é vivo, ele se transforma. Então, hoje, a gente tem um ator, amanhã esse ator não vai estar mais participando, vão adicionar, e aí o convite, né, novas pessoas têm que fazer parte, né, porque isso é importante, mas o ecossistema em si não é uma empresa, né? Então, é essa união de atores que vai, obviamente, fomentar, né? Exemplo, como eu te falei, da incubadora de empresas, a PYME. Então, se você tem uma ideia, procura a PYME do FMS, né? E com essa ideia a gente vai poder te ajudar, ou se você já tem uma empresa, né, como eu estava dizendo, por exemplo, a incubadora mesmo, né,
essa questão de atender as empresas. Às vezes a empresa não tem nem condições de pagar um aluguel, né? Então é 800 mil reais o aluguel de um salão. Você vai para a incubadora, o custo é muito reduzido, mas muito reduzido. E para além da economia do aluguel, você vai ter uma instituição de ensino com doutores, mestres ali pronto para te auxiliar, acesso a laboratórios, né? Então, por exemplo, a gente tem casos de empresas, né? E isso naturalmente pode acontecer aqui, que foram prestar serviço, né, empresas incubadas. Então, para incubar, participa de um processo de seleção, tudo previsto na lei, tudo regulamentado, né, tudo dentro dos conformes jurídicos como deve ser, né? E aí essa empresa incubada, ela foi prestar serviço para uma outra empresa, ela solicitou para um dos laboratórios da instituição o uso de um equipamento. O equipamento custava 800 mil reais. Rogério, que empresa nascente... Como que você vai ter acesso a um equipamento desse se não for... Vai comprar um equipamento desses, entendeu? Você está entendendo a vantagem que é? Só que qual que é a grande sacada para a instituição e para a própria empresa? Ok, a gente te empresta esse equipamento, mas precisem os alunos, você vai precisar capacitar os alunos assim, você tem que dar, além da contrapartida... Uma contrapartida... plausível, né? Alcançável, sim. Né? Então... E aí você tem alunos que já estão na prática profissional ali, né? E tudo isso com essa parceria com a instituição, facilitada pelo programa de incubação. Então, não se dá dinheiro, né? A lei permite, inclusive, hoje, da UFMS, por exemplo, da FMS, mas aí a UFMS se aplica para o Instituto Federal, se aplica para a UEM, se aplica para as particulares, caso elas DGs, as particulares, inclusive... Não necessariamente precisa seguir os ditames totais da lei, porque é particular, é privado, né? Então ela define. Mas, por exemplo, hoje a universidade ela pode instituir um fundo de investimento para startups. É isso que eu ia te perguntar, porque eu imagino que uma dúvida comum é: eu tenho um sonho de ter uma empresa, eu tenho vontade de montar um negócio. A incubadora, em algum momento, o ecossistema, conseguem, pelo menos, apoiar no sentido de conquistar esses recursos? De que modo que isso acontece? Porque eu acho que deve ser a pergunta mais comum de quem quer empreender, né? Sim. Vocês não vão dar o dinheiro, mas talvez ensinar a pessoa ali a obter o recurso, é isso? Exato. Um dos atores principais de um ecossistema de inovação é o capital, né? Então, e aí o capital ele tem várias formas de chegar nessas ideias, seja por subvenção econômica, empréstimo, investimento capital semente, né? Investidor anjo, diversas formas de investimento dessa ideia, né, que podem surgir. Ou até mesmo, se você for contar a economia que você tem com custos de internet, água, secretaria e etc., que é isso que, por exemplo, um ambiente como uma incubadora, uma aceleradora também fornece, isso já é bastante para quem tá começando. Mas vou te dar um exemplo de financiamento. A gente tem dentro do Estado uma fundação de apoio, né, a Fundect, né, que é uma fundação de amparo, na realidade, a pesquisa, ciência e tecnologia, não é bem esse o significado da sigla, mas ele basicamente é isso, ele apoia a ciência, tecnologia, inovação e o ensino no estado de Mato Grosso do Sul, e apoia muito bem, é uma instituição vinculada hoje à Semagro, né, Secretaria de Meio Ambiente, Agronegócio, etc., do governo do estado de Mato Grosso do Sul, e ela aporta recursos aí, e vem aportando recursos há muitos anos, né, e o aumento desses recursos aí tem crescido ao longo dos anos, mas esse ano aí, 21, 22, realmente foi exponencial, isso é importante falar, né? E um dos projetos que recentemente estava recebendo propostas chama Centelha. Rogério, você tem uma ideia de negócio. Você monta uma estrutura, monta um canvas, você quer o modelo de negócio, você quer colocar num papel ali o que você quer fazer. O que você quer fazer? Qual que é a proposta de valor? Quem é que vai te fornecer os insumos para você desenvolver isso? Qual o custo desses insumos? Qual é o segmento do seu cliente? Como é que você vai vender isso? Como é que você vai divulgar isso? Quais são os canais de distribuição e etc. Você monta isso numa página, apresenta essa ideia e essa sua ideia ela pode ser contemplada com 60 mil reais, subvenção econômica, ou seja, você não vai precisar devolver esse dinheiro, mesmo que o seu negócio dê errado, né? E mais uma bolsa ainda pesquisadora. Então você ainda vai contratar uma pessoa para trabalhar para a tua ideia crescer e se desenvolver. Então é dinheiro ali que tem, e não é só esse projeto. Em breve a gente vai ter uma outra chamada, acho que em 2023, se não me engano, já publica agora, chamada Tecnova, né?
Tecnova, e aí já, se não me engano, são R$400 mil, né, por empresa. Então, dependendo do tipo de negócio, como é que vai ser construída essa chamada, as pessoas podem submeter um projeto lá e ter R$400 mil para financiar a execução do projeto. E vamos combinar, é um recurso que é fundo perdido também, vai contribuir e muito para o desenvolvimento do negócio. Demais. Então, isso para qualquer área, Jardel. Qualquer área qualquer setor produtivo, né? Obviamente que eu não sei ainda os detalhes da exigência da chamada, mas sempre é publicado no edital, recurso público, né? Isso é importante citar. E aí esse recurso público ele é distribuído aí de acordo com de acordo com a demanda, né? E a quantidade de recurso aí, a qualidade dos projetos que forem apresentados. Então, hoje a gente tem essas e outras chamadas. A gente tem chamada da FINEP, a gente tem chamada, a FINEP é a financiadora, né, de pesquisa do país. Então, tem diversos outros chamados, CNPq, etc., diversos outros órgãos que financiam. Inclusive empresas privadas, né? A própria... eu não sei como é que funciona dentro, por exemplo, aqui da Eldorado e da Suzano, mas eu sei que tem grandes empresas que financiam projetos, né? Financiam startups e é só buscar, né? Que eu digo assim, que tem bastante recurso e bons projetos são contemplados. Cara, que legal, que bacana a gente ouvir isso, né? Porque mais do que trazer oportunidade para quem deseja empreender, eu acho que isso representa um salto absurdo também no desenvolvimento da cidade, né? Sim. A gente está falando aí de novas ideias que vão trazer novos empregos, vão trazer novos projetos, vão desenvolver comércio, indústria, economia, tudo, educação, né? A gente está falando aí de projetos vinculados à universidade, então isso é muito bacana. Bom, indo já para a parte final do nosso bate-papo aqui, eu queria entender o seguinte, o que vem agora, o que vem aí, né? Porque foi essa junção maravilhosa aí, acho que quântica, cósmica, né? A sua chegada a Três Lagoas, encontrando esse ambiente de inovação que já existia. O que a gente pode esperar então do Vale da Celulose, né? Eu sei que vocês estão bombando aí nas discussões, já houve inclusive importantes reuniões, importantes projetos já desenvolvidos, né, Jardel? Mas o que a gente pode esperar então para o Vale da Celulose em 2023? Eu nem vou te perguntar 2022 porque já está acabando o ano. A gente estava até brincando, né? Ano de Copa do Mundo, ano de eleição. E nós já estamos no fim de outubro, né? Copa do Mundo, novembro e dezembro ainda, né? Então já é para começar, Natal. Vamos começar a conversar a partir de 2023, né? Esse ano foi realmente muito importante pro ecossistema, né? Eu acredito. Acho que ano passado começaram as etapas, né? De mapeamento, aí destaque, né? Absurdo para o trabalho do Sebrae, né? De reunir esses atores, de começar a conversar com essas pessoas. Porque, de novo, antes, né, as pessoas cumpriam suas missões internamente, né, intramuros. Mas a partir do momento que você começa a interagir com os demais, você consegue, de novo, potencializar. Né? Inclusive, o Easy Biomassa, em breve, vai realizar um evento sobre a atuação... Vou resumir, né, sobre a atuação do Easy Biomassa, as utilidades para isso, e é extremamente rico, né? Porque quando a gente fala em celulose, a gente fala em biomassa, a gente fala em resíduos e o uso disso, né? É uma cadeia, né? Uma ciência por trás disso e principalmente um mar de oportunidades de negócios, de novos negócios por trás disso. Então, quando você tem um evento desse, antigamente, se eu não tivesse, eu não ia participar, porque a gente não ia saber. Entendeu? De novo, o convite, venham para o ecossistema de inovação, né? E para mim foi muito bom participar. Eu tenho, obviamente, as minhas outras experiências, a vivência, né, que eu comentei. Cada um de nós traz, né, carrega essas experiências anteriores. Hoje mesmo estou no conselho do CNPq, né? Então, na diretoria da Amprotec, que é a Associação Nacional que representa os ambientes de inovação no país. Então, isso me permite agregar cada vez mais, né? Aí, para o futuro, a gente organizou, né, a estrutura do ecossistema definindo missão, visão e valores. Com base nesses 3 elementos, a gente traçou objetivos, né, e metas e atividades. E é legal que as pessoas... É um trabalho voluntário, né? Sabe, Sim. As pessoas estão ali envolvidas. A gente fez uma reunião com mais de 15 pessoas ali e pessoas
cada uma delas com uma missão, né? E cada uma delas querendo que a coisa dê certo, né? Cada uma delas torcendo para que o negócio dê certo. Exatamente. E cada uma com uma responsabilidade, com um prazo, entendeu? Produzindo documento, fazendo a reunião e etc, né? Então a gente tem diversos atores ali envolvidos. E aí eu digo que em 2022 a gente está fazendo esse planejamento, ações concretas, né? E que trarão resultado, né? Já para 2023. Então, por exemplo, em 2023 a gente tem previsto a realização de um Startup Weekend, né? Que é um evento no final de semana, você pega a sua ideia e transforma numa startup, né? A gente tem meetups, que são reuniões em bares, em locais, assim, para discutir empreendedorismo, exemplos de a vivência de empreendedores e etc. Então, tudo isso, já para 2023 a gente vai ter uma agenda cheia. 2022 não foi pouca coisa, né? Muita coisa, mas necessária para ter esse planejamento e dar essa robustez que o ecossistema numa cidade como Três Lagoas tem, né? Então, o ecossistema de inovação Vale da Celulose aí realmente está muito bem, né? São muitas pessoas envolvidas. Então, a gente está nessa etapa aí de organização e para 2023 diversas ações, né? Então, muito bom, muito legal. Inclusive, deixar o convite aí às pessoas a conhecerem, né, as redes sociais do ecossistema de inovação. Tem site já também, Jardel? Tem, se não me engano, valedacelulose.com.br. Aí lá a gente consegue acessar as redes sociais. Instagram, se não me engano, tem Facebook. Mas o Instagram é Vale da Celulose, né? Então... Ali que vocês divulgam também todas essas agendas, né? Tem, inclusive... E tem as possibilidades de contato com vocês também, né? Para quem queira conhecer um pouco melhor. Exato. No site tem a agenda. A agenda é pública. Isso é legal, né? Isso é legal. Então, por exemplo, amanhã a gente tem um evento, todo mundo vai saber onde é que alguns dos atores, né, que estão relacionados àquela ação, né, vão participar. A gente está pensando numa trilha de conhecimento, capacitação para as pessoas. Então, a gente tem que conversar com a Secretaria de Educação do Estado, do município, a gente tem que conversar com pessoas relacionadas a isso, né, a formação. Então, isso está lá na agenda, a agenda é pública, né? Muito bom. Isso é bem legal, realmente, para trazer mais gente, realmente para as pessoas participarem, né? Então, cada vez mais forte mesmo o ecossistema. Cara, parabéns, obrigado por estar aqui, obrigado por trazer essas informações pra gente. Quero dizer que esse vai ser o primeiro de muitos bate-papos que a gente pretende fazer, porque a gente está torcendo também para que o ecossistema cresça cada vez mais, né? Estamos inseridos nele, então com certeza teremos outros bate-papos aí para falarmos sobre outros assuntos que a gente quer aqui, que sejam trazidos aqui. Obrigado mesmo. E vamos torcer para que esse ecossistema bombe muito em 2023. Legal, obrigado. Eu que agradeço, Jardel. Valeu, Jardel. Valeu. Você que acompanhou a gente até o fim aí, entre em contato conosco também, se inscreva no nosso canal. Se quiser fazer parte do nosso projeto, a gente está à disposição, viu? Você pode patrocinar um episódio, pode entrar em contato conosco para patrocinar o canal também, ou mesmo mandar um pix para a gente fazer o seu jabá. Até a próxima. Valeu.